Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula do Conectando Penal. Convido vocês a nos acompanharem lá no YouTube, se inscreverem no nosso canal no YouTube e acompanharem as nossas redes sociais, especialmente o nosso Instagram. E essa aula de hoje, pessoal, é sobre a matéria de concurso de pessoas, uma matéria aí que a gente vem desenvolvendo ao longo da semana passada e também desta semana, já que estamos trabalhando alguns temas, inclusive no Penal na Mídia, que exigem conhecer e estudar a matéria de concurso de pessoas. Então, hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre o concurso de pessoas, os requisitos do concurso de pessoas e sobre as teorias sobre autoria e participação que nós no Brasil adotamos como primordiais, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou tratar com vocês é sobre os requisitos para a ocorrência do concurso de pessoas. Então, para que ocorra o concurso de pessoas, para que se configure o concurso de pessoas, necessário que ocorram 4 requisitos. O primeiro requisito é a pluralidade de pessoas, a pluralidade de agentes, ou seja, a gente precisa de no mínimo 2 ou mais pessoas para a configuração do concurso de pessoas. Isso é importante que a gente verifique correlacionando com aquela classificação de crimes quanto ao concurso de pessoas, crimes monossubjetivos e plurissubjetivos. Os crimes monossubjetivos são os crimes que dependem da presença de apenas um sujeito ativo. Então, tendo um sujeito ativo, esse sujeito ativo já pode praticar esse crime sozinho. Os crimes monossubjetivos também são conhecidos como crimes de concurso eventual de pessoas. A maioria dos crimes da legislação penal brasileira são crimes monossubjetivos, como roubo, como furto, como homicídio e estupro. Nesses, o concurso de pessoas depende apenas de 2 ou mais pessoas, sejam autores ou partícipes. Agora, nos crimes plurissubjetivos, que também são conhecidos como crimes de concurso obrigatório de pessoas ou concurso necessário de pessoas, para ter o concurso de agentes, o concurso de pessoas, eu preciso observar quantas pessoas o tipo penal na sua descrição típica, exigiu. Então, por exemplo, na associação criminosa do artigo 288, é exigido o número mínimo de 3 agentes para que ocorra o concurso de pessoas e ocorra o crime plurissubjetivo de associação criminosa. Na bigamia se exige pelo menos 3 pessoas. Na associação para o tráfico, no mínimo 2 pessoas. Então, nos crimes plurissubjetivos, eu preciso observar o número de agentes que o legislador exigiu na descrição do tipo penal, ok? Outro requisito do concurso de pessoas é a relevância causal de cada conduta. Então, cada pessoa que participa do concurso de pessoas precisa contribuir para dar causa ao crime, para a ocorrência do fato criminoso. Seja uma contribuição de ordem material, como disparar um tiro de uma arma de fogo, emprestar uma faca, seja uma contribuição de ordem material, de ordem moral, como acontece, por exemplo, na participação moral por induzimento ou participação moral por instigação. Tá? Em geral, quando eu faço uma contribuição causal de ordem moral, essa contribuição causal de ordem moral, ela, por induzimento ou por instigação, ela constitui, em geral, uma contribuição de um partícipe, ok? O terceiro requisito do concurso de pessoas é o vínculo psicológico entre os participantes. É o dolo que une os autores, os coautores e os partícipes. É o acordo de vontades comum, que liga esses agentes, que leva esses agentes com vontade a contribuir, para a prática do crime. Observe que esse acordo de vontades, ele não tem que ser prévio, anterior ao crime. Ele pode ser um acordo de vontades por adesão. Você pode ter um delito em execução e as pessoas aderirem à vontade criminosa que está em andamento, ok? Bom, e o último requisito do concurso de pessoas é a identidade de infração penal, ou seja, todos os concorrentes, sejam autores ou partícipes, vão responder no mesmo tipo penal. Isso reflete, esse requisito, identidade de infração penal, reflete a teoria monista que a gente adotou no Brasil. Ou seja, a teoria monista unitária diz que todos os agentes que concorrem no concurso de pessoas, seja como autores ou partícipes, respondem no mesmo tipo penal. É claro que a gente tem o que se chama de exceções pluralistas no concurso de pessoas, ou seja, exceções à teoria monista, casos em que
haverá concurso de pessoas que os agentes estão concorrendo para o mesmo resultado criminoso, para lesar o mesmo bem jurídico em acordo de vontades, mas o legislador previu tipos penais distintos para esses agentes. É o que acontece, por exemplo, no aborto consentido pela gestante, em que a gestante, ao dar o consentimento, responde no 124, segunda parte, como autora, e aquele que pega o consentimento da gestante e o interrompe a gravidez, responde como autor do 126, que é o aborto consentido pela gestante, ok? Isso seria um exemplo de exceção pluralista no concurso de pessoas. Bom, visto esses requisitos, a gente vai entrar nas teorias sobre autoria e participação. Tá? Nós temos várias teorias que procuram explicar quem é autor e quem é partícipe. A primeira teoria é a teoria subjetiva unitária. A teoria subjetiva unitária, ela está ligada à teoria monista na sua origem do Código Penal, na origem do CP de 1940, que não fazia distinção entre autor e partícipe. Então, a teoria subjetiva unitária não diferencia autor de partícipe. Autor era aquele que, de qualquer modo, contribuísse para a produção de um resultado penalmente relevante. Ela está fundamentada na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, todo mundo que colabora para o resultado criminoso, independente do grau de colaboração, a ele deu causa e, consequentemente, dava causa como autor. Essa era a teoria originária sobre autoria no Código Penal de 1940. Outra teoria que também remonta ao Código Penal de 1940, né, e consequentemente ela é anterior à reforma do CP em 1984, é a teoria extensiva, que também se funda na teoria da equivalência dos antecedentes causais, e não fazia distinção entre quem era autor e quem era partícipe. É uma teoria que a gente não usa mais, porque não faz distinção entre autoria e participação, ok? Essa teoria, ela não fazia distinção entre autor e partícipe, não havia figura do partícipe, só dos autores, mas ela é uma teoria um pouco mais suave do que a anterior, porque ela admitia diversos graus de autoria, como, por exemplo, a figura do cúmplice, que seria um autor de menos importância, mas ela não trazia a figura do partícipe, ok? Com a reforma do CP em 84, a gente começa a ter no ordenamento jurídico as teorias objetivas ou dualistas, que são teorias que vão começar a fazer distinção entre quem é autor e quem é partícipe, para melhor individualizar a pena, né? Individualizar a pena conforme o grau de reprovabilidade de cada um. Então, a partir da reforma do CP de 84, a gente tem as teorias dualistas que vão distinguir autor de partícipe. E aí eu vou destacar com vocês as duas teorias dualistas que são as mais relevantes para a doutrina e para a jurisprudência brasileira. A primeira é a teoria objetivo formal ou conceito restritivo de autoria. Para a teoria objetivo formal ou conceito restritivo de autoria, autor é aquele que executa os elementos descritos no tipo penal. Então, o sujeito só é autor ou coautor, porque você pode ter mais de um agente dividindo a execução dos elementos do tipo penal, se ele executar os elementos da definição típica, ok? Caso alguém contribua com um autor sem executar os elementos da definição típica, esse sujeito é um partícipe. Então, partícipe é alguém que colabora sem executar os elementos da definição do tipo penal. O mandante para a teoria objetivo formal, para o conceito restritivo, ele não é autor, ele é partícipe, porque ele não executa os elementos do tipo penal, ok? Essa teoria, ela se aplica tanto para crimes dolosos como culposos, mas ela deixa em aberto um conceito muito importante, que é o conceito de autoria imediata, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ok? A segunda teoria, que também é uma teoria dualista e que também é muito aceita na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, não mais que a outra, mas também aceita, é a teoria finalista, é o conceito finalista de autoria ou teoria do domínio final do fato, tá? Criada na década de 40. Para a teoria do domínio final do fato, autor é quem tem o domínio final do fato, ou seja, é aquele que domina finalisticamente o evento criminoso, o trâmite do crime. Ele pode decidir se o fato vai ocorrer, se o fato criminoso não vai ocorrer, como vai ocorrer, em que condições vai ocorrer. Então, ele tem um controle final do fato criminoso, ainda que ele não venha realizar a execução dos elementos do tipo penal. Ok? Então, essa teoria vai ampliar o conceito de autoria. O partícipe é alguém que colabora sem ter domínio final do fato.
e também sem executar os elementos do tipo penal, porque se estivesse executando os elementos do tipo penal incriminador, teria domínio do fato. O partícipe, ele possui domínio da vontade própria da conduta dele. Ele é um mero colaborador em um crime alheio, tá? Essa teoria do domínio final do fato, ela esbarra num problema. Ela é incompatível com crimes culposos. Por quê? Porque não tem como eu ter domínio final do fato de um crime culposo, porque no crime culposo eu não quero o resultado, eu não desejo o resultado. Então não tem como eu ter domínio de algo que eu não desejo, de algo que eu não quero, ok? A partir da teoria do domínio final do fato, pessoal, se originam três espécies de autoria, três espécies de autores, ok? O autor propriamente dito, que é o autor executor, que é aquele que executa os elementos descritos no tipo penal incriminador, tá? É aquele que no homicídio, por exemplo, pratica o ato de matar, é aquele que no furto executa o ato de subtração, ou seja, é o autor da teoria anterior, é aquele que executa os elementos do tipo penal. Outra espécie de autoria que se origina da teoria do domínio final do fato é a autoria intelectual, que é a novidade dessa teoria. O autor intelectual é aquele que planeja mentalmente o delito, é aquele que pensa o delito, é aquele que programa o delito. Mas não adianta planejar mentalmente o delito sem o domínio do fato. Ele tem que planejar mentalmente o delito tendo poder de controle sobre a empreitada criminosa. Senão ele não é considerado autor intelectual. Ele é um autor indireto, porque ele vai ter que se valer de um autor executor, do autor propriamente dito, para executar o crime para ele, ok? Então ele tanto tem domínio sobre o autor executor, porque ele tem domínio sobre o ato criminoso, sobre a empreitada criminosa. É um mandante de um homicídio, é um líder de uma organização criminosa, ele não executa o ato criminoso, os elementos do tipo, mas ele tem domínio sobre o trâmite criminoso, ok? E a última espécie de autoria para a teoria do domínio final do fato é a autoria mediata, que é a grande novidade, né? Importante novidade, que inclusive é tão relevante que os adeptos do conceito anterior, que é o conceito restritivo, se valem desse conceito também. O autor mediato, ele é um autor indireto como um autor intelectual, só que o autor intelectual se valia de um autor executor punível. O autor mediato é um autor indireto, é um sujeito por trás do autor executor também, só que o autor mediato é um autor indireto que vai se valer de um autor executor não punível ou porque tem ausência de culpabilidade ou porque tem ausência de dolo e culpa. A gente vai encontrar a autoria mediata nas seguintes situações: o sujeito que se vale de uma pessoa inimputável para realizar o crime por ele, como por exemplo se valer de um doente mental do artigo 26 do Código Penal, ou do menor de 18 anos do artigo 27, ou de uma pessoa portadora de embriaguez acidental e completa do artigo 28, parágrafo 1º. Outra hipótese de autoria imediata é no caso de coação moral irresistível, o coator usando o coagido. Ou no caso de obediência hierárquica, o superior usando o subordinado. Ou no caso de erro de tipo determinado por terceiro, o terceiro que determina o erro de alguém. Esse é o autor mediato, o terceiro que determinou o erro de tipo. Ou no caso de erro de proibição determinado terceiro, seria o terceiro que está determinando o erro de proibição de alguém. A gente também teria a autoria imediata naquele que o coator, no caso da coação física irresistível, ele está aí usando alguém que está sem dolo, ou alguém que está usando um sonâmbulo, ou alguém que está em hipnose para praticar o crime por ele, está usando alguém que está numa situação de ausência de dolo. Todas essas situações seriam situações de autoria imediata, porque o sujeito está usando alguém não punível para praticar o crime por ele. É possível coautoria imediata, tá, pessoal? E a autoria imediata é incompatível com crimes culposos. Atenção, pessoal, a teoria do domínio final do fato, ela tem que ser utilizada com muito cuidado para evitar situações de responsabilidade penal objetiva. Não dá para simplesmente pegar alguém e acusar de autoria intelectual simplesmente porque essa pessoa ocupa uma posição de chefia ou de direção numa escala hierárquica de superioridade ou de chefia. Não, isso não é suficiente para demonstrar que ela é um autor intelectual ou para reforçar o dolo dessa pessoa. Não é possível condenações com base na teoria do domínio final do fato apenas baseadas em conjecturas e em ilações. É necessário um suporte probatório adequado e coerente,
ok? Então, as condutas criminosas dos envolvidos precisam ser individualizadas, assim como precisa ser demonstrado o dolo de cada um para o evento criminoso, ok? Bom, a maioria da doutrina entende que a teoria adotada pelo Código Penal foi a teoria restritiva, ou objetivo formal, ou seja, o autor é quem executa os elementos descritos no tipo penal. Mas vale ressaltar que os tribunais superiores já vêm adotando a teoria do domínio final do fato em alguns julgados, como, por exemplo, o julgamento da ação penal 470 do STF, que foi o julgamento do mensalão, em que a teoria do domínio final do fato foi aplicada com muitas críticas, ok? Peço que vocês continuem acompanhando aí o nosso canal. Essa semana vamos ter duas aulas de penal na mídia, bastante interessante, em que a gente vai continuar discutindo a matéria de autoria, e teoria do domínio final do fato e outros conceitos de autoria interessantes que nós temos para vocês. Um abraço, continue nos acompanhando e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!